sejam muito bem-vindos ao Liderança Integral, o podcast que promove a evolução das pessoas e das organizações. E eu sou a Sabrina Moreira. Eu sou o José Vicente. E eu sou o Paulo Cruz Filho. E eu sou a Denise Paz. Muito feliz de ter a Denise aqui com a gente. Nós criamos o podcast, nós três somos sócios da Integral Works, que a Denise conhece muito bem, vocês já vão saber, para compartilhar as infinitas possibilidades que a abordagem integral tem de mudar, de transformar a tua liderança, a tua cultura. E também porque a gente é apaixonado por evolução, né? A gente adora construir, ajudar a construir e ouvir histórias, como é que a Denise vai contar pra gente hoje, né? Sem dúvida, é o que nos move. São as histórias e as transformações e as evoluções. Com certeza, com certeza. E é isso aí. Exato, e a gente tem feito esse tipo de transformação nas empresas, Denise, você sabe muito bem disso, né? E a gente está muito feliz de ter você aqui, porque a Denise, galera, é nossa cliente. Então, aliás, deixa eu até te contar que foi uma decisão muito difícil, tá? Quem que viria? Foi mais ou menos assim. Pessoal, vamos fazer um episódio do Desafio Perfeito? Com o cliente, vamos. Vamos com o cliente, vamos. Quem que a gente vai chamar? Denise. Então tá. Então quem fala com ela? Foi a decisão sua. Foi assim, o nível papo de dificuldade. Muito fácil decidir por você. Então a gente quer começar te dando as boas-vindas, né, pessoal? Obrigada pelo convite, né? É sempre Passar por coisas novas é sempre desafiador, né? Até comentei meu primeiro podcast, então espero aí contar com a ajuda de vocês também para conseguir trazer, né, um pouco do que a gente já vivenciou, né? Não somente eu, mas outras pessoas também que estão comigo no dia a dia, né, na Laguna. Uhum. Então, compartilhar um pouco, né, quais possibilidades de transformação a gente tem, né? Muito bem, muito bem. Legal, gente. Então, assim, ó, mudar não é fácil. Mesmo quando a gente quer, quando a gente decide, tá ali comprometido, existem algumas questões aí inconscientes que nos puxam para os comportamentos anteriores. Então, por isso que a gente resolveu fazer esse episódio a respeito do Desafio Perfeito, que é uma ferramenta que a gente usa na Integral Works para trabalhar com os líderes, né? A Denise está com a gente aí com a Integral Works. Eu brinco com ela que ela está com a Integral Works há mais tempo do que eu, né? Porque eu cheguei depois. Não é? Então, ela está há mais tempo com vocês, né? Do que eu estou. Então, a Denise vai contar esse case, né? E ilustrar um pouco para vocês como que o Desafio Perfeito pode ajudar nessas transformações que a gente quer fazer, mas nem sempre consegue, né, gente? Legal, é isso aí. Essa é a essência. A gente quer fazer, mas não consegue. Por que será? É isso aí. Mas antes de tudo, vai deixando o seu like preventivo. Boa. Né? Eu acho que isso é importante. Né? Eu tenho certeza que vai gostar desse vídeo, mas importante já deixar... largar o dedo no like desde já, né? Like preventivo, é sempre importante para não esquecer. E também, claro, participar com a gente, né? Então a gente sempre fala, coloque suas perguntas, coloque suas dúvidas, suas dificuldades de implementação. A gente está aprofundando cada vez mais, né, no como a gente faz a transformação, a evolução acontecer. Então, quanto mais aprofunda, mais dúvidas surgem. Então, a ideia é vocês trazerem aqui as suas dúvidas, porque, como vocês sabem, várias já se tornaram temas dos nossos episódios aqui. Então, participem, coloquem seus comentários, acompanhem a gente, né, aqui no canal do YouTube, acompanhem a gente no Instagram, @integralworks_, né? Participe com a gente das nossas publicações, porque é onde a mágica realmente acontece, quando a gente está em conexão contigo. E quanto mais mais comentários, quanto mais perguntas, mais combustível para os nossos novos episódios aí. É isso que a gente precisa. Isso aí, muito bem. A gente gosta de co-criar, né, os conteúdos e é muito parecido com o que a gente faz nas empresas, né, que é muito personalizado, muito dentro da necessidade ali de cada cliente. A gente gosta de fazer o podcast também dessa forma, né, de acordo com as dúvidas que surgem. Então, por isso que é importante você estar com a gente engajando. Não economize engajamento, não. Você gosta do nosso podcast? Então, para que economizar engajamento, né? Não custa nada, é de graça. Então, vai lá, deixa o like. Boa. E comenta o que você achou até porque eu tenho certeza que esse episódio hoje vai gerar vários insights, né? Com vários certeza. Profissionais e tal. Muito legal. Então, bom, feitos os recados paroquiais iniciais, deixa eu apresentar então a Denise para vocês. A Denise Paz é psicóloga, é executiva de recursos humanos e tem uma trajetória de mais de 14 anos dedicada à gestão estratégica de pessoas, sendo os últimos 9 anos em posições de liderança. Desde 2018, ela integra o time do Grupo Laguna, que é uma grande construtora incorporadora aqui da região sul do Paraná, onde ela atua como gerente de recursos humanos. Há
atualmente o principal objetivo da posição dela é conectar a estratégia do negócio com a construção de uma cultura de alta performance sustentável a longo prazo. Opa, então isso conversou bastante com a gente aqui, né? Ela estruturou essa carreira em ambientes industriais e empresas multinacionais de grande porte. Então, seja muito bem-vinda oficialmente, Deni. Obrigada. Muito obrigada pela acolhida, né? É até estranho, né? Tipo, 14 anos, passa rápido, né? Passa muito rápido. Quanta coisa construída, né? Muita Nesse coisa meio construída. E acho que conforme o tempo vai passando, né? E a gente vai também amadurecendo, entendendo um pouquinho, né? O propósito do porquê do nosso trabalho. Vai ficando mais gostoso também, né? Porque acho que no começo da trajetória, até a gente conseguir ir conectando, né? Falar qual o propósito disso que eu faço, né? E conforme você vai também tendo a oportunidade de enxergar as coisas de uma forma mais completa, mais ampla, mais integrada, Perfeito. o trabalho ele se torna mais gostoso também, né? Então, acho que isso me trouxe uma boa retrospectiva também, esse começo. Que bom ouvir, né, a tua trajetória. Legal. Muito bonita a trajetória. E a Denise, gente, ela é tipo o nosso crivo. Qualquer implementação de mudança que a gente quer fazer na Integral hoje, a gente fala, vamos marcar com a Denise, vamos apresentar para ela, ver o que ela acha. Que responsabilidade. Porque você tem, sim, esse papel, né, de ser nossa parceira, né, uma grande parceira. Então, já quero aproveitar também, né, para a gente deixar esse agradecimento aqui por essa parceria, essa confiança. Com certeza, por todas as oportunidades que a gente teve de estar colaborando com a Laguna, colaborando e realizando transformações na empresa, né, e nas lideranças da empresa, que eu acho que, pra gente é um super, né, histórico, um super currículo, né, pra gente. Com certeza, super case. Exatamente, um super case pra gente. Legal, mas antes da gente falar com a Denise, pessoal, sobre a história dela com o Desafio Perfeito, né, as transformações, que a gente sempre conversa informalmente ali em reunião, né, então vamos trazer para cá. Mas antes eu quero saber o seguinte, contem para as pessoas o que é o Desafio Perfeito. Legal. É a nossa ferramenta, né, que a gente usa na IntegralWorks, legal, mas e aí? Em que consiste o Desafio Perfeito? Legal, então assim, é legal assim, a gente falar, porque fala, os caras inventaram o Desafio Perfeito, calma, né, calma. Então assim, o Desafio Perfeito é sim uma metodologia autoral, né? Então é uma metodologia autoral nossa da IntegralWorks, só que ele é fundamentado em pelo menos 3 metodologias completamente validadas, comprovadas, né? E quando a gente fala validadas e comprovadas, tanto academicamente quanto no mercado, né? Com grandes corporações multinacionais, né? Que é a abordagem de imunidade à mudança do Robert Keegan, né? De Harvard. Né, a abordagem do Action Inquiry do Bill Torbett, né, e a abordagem do Integral Coaching Canada, que na verdade já se baseia nessas outras duas. Né? Então a gente pegou ali, né, um pouquinho de cada uma das 3, na verdade sempre juntando com toda a propriedade, vamos colocar assim, e tentando pegar os pontos fortes de cada uma, né, nos momentos que a gente imagina que sejam os momentos mais adequados, né, para enfatizar cada pegada de cada uma. E aí a gente criou, sim, a nossa, né, pegada, a nossa versão do Desafio Perfeito, que é autoral, né, e é muito importante. Né? O pessoal brinca, né, que aquela coisa do sempre beta, né? Está sempre a versão beta. O Desafio Perfeito ele é sempre beta. Né? Eu acho que desde que a gente começou a usar até essa terminologia para se referir ao método em si, né? A gente já deve ter feito aí, já deve estar no V15, V18, né? Que a gente já fez. A cada aplicação nossa é uma oportunidade da gente aprender um pouquinho mais, né? Do que funciona mais, do que funciona melhor, e tá aperfeiçoando o método, tá fazendo mudanças e ajustes e aperfeiçoando o método e tornando ele mais efetivo. Com certeza, PDCA, né? A gente vai evoluindo o processo. Isso é importante. Legal. Algum complemento? Já elaboramos vários canvas, vários modelos, né, para representar o que é o Desafio Perfeito, né? Mas basicamente a essência do Desafio Perfeito é você encontrar um elemento que bloqueia, que você sente que bloqueia a tua evolução. Então é algo que te incomoda muito. Pode ser que você tenha uma dificuldade, por exemplo, em comunicar ou em descentralizar, em delegar. E aí isso é algo que você vai percebendo, vai te acompanhando durante muito tempo na sua vida, desde muitos anos.
E sempre você tenta uma coisa e não dá certo, e tenta outra, não dá certo e vai te acompanhando. Então, por isso que a gente chama de desafio perfeito. Porque ele é um desafio, uma dificuldade que você tem, que ele, na verdade, é a raiz de várias outras dificuldades. E aí, você tá gostando desse episódio? Ó, então eu vim aqui interromper para te contar que você precisa participar do nosso curso. Exatamente, o curso da Integral Works, que se chama Decida Melhor, Liderando com Escolhas Conscientes. É um workshop voltado para líderes que querem tomar melhores decisões dentro do seu contexto profissional e também pessoal. Então, a gente vai ter 5 encontros, vai ser um curso super aprofundado com a ministração do José Vicente Cordeiro e do Paulo Cruz Filho, tá? Nossos queridos doutores, PhDs, que vão te direcionar para sair desse curso decidindo muito melhor. Bom, você que nos segue aqui já conhece muito da nossa qualidade, com certeza se você está assistindo esse episódio é porque você gosta do que está vendo aqui, está aprendendo bastante com a gente, então que tal aprofundar esse aprendizado para algo que vai fazer muita diferença na tua carreira? Então, se liga porque as vagas são poucas, as escolhas são suas e o momento é agora. E o link para a inscrição tá aqui no descritivo desse vídeo. Te espero lá, hein? Quando você encontra ele e olha pra ele e fala, bom, então tá, então o que eu vou fazer com você? Aí você desenha uma metodologia simples ali pra você conseguir ir transformando a tua relação com esse desafio. Esse é o desafio perfeito. Então, por isso que ele é tão forte, tão impactante, tão mágico. Porque ele pega na essência do que mais te bloqueia na tua evolução. E aí é muito legal de falar, né? Como a gente falou bastante de lógica de ação aqui já, né? Então, assim, o ponto principal é que o desafio perfeito, normalmente, ele tem a ver com uma lógica de ação ou uma lógica de ação anterior, que não é mais o seu centro de gravidade, alguma coisa, são alguns momentos em que você sempre volta, né, para uma lógica anterior, né? Então, isso é até o mais frequente, ou então, às vezes, pode ser até o grande empecilho para você conseguir desenvolver uma lógica de ação mais complexa, conseguir operar na sua lógica de ação emergente, né? E ele torna esse desafio perfeito justamente por conta disso. Porque como estamos falando de lógica de ação, na hora que você consegue, por exemplo, né? Então, vamos supor, é muito comum esse tipo de situação. A pessoa tem, o desafio perfeito dela é, por exemplo, feedback, né? E ela escolhe como sendo feedback. Normalmente, aquela pessoa também tem dificuldades com delegação. Ela tende, a pessoa que tem problema com feedback, ela tende a microgerenciar. Então, são coisas que normalmente estão autorrelacionadas. E o que acontece? Quando ela trabalha uma dessas coisas, como a tendência, na hora que ela conseguir superar o desafio dela, ela vai destravar essa nova lógica de ação, pronto. Aí ela só ia atrás de um método para resolver os outros problemas relacionados, né, que tinham a ver com a mesma lógica de ação que estava emperrando, né, o comportamento dela. Então, esse é um ponto super importante, né? O desafio perfeito tem a ver com uma mudança que a gente chama de mudança vertical, né? Então, não é uma mudança horizontal, não é uma mudança técnica, né? Porque é justamente aquela questão sua, aquele comportamento seu, que você já tentou a técnica. Você já fez curso, você já leu livro, já assistiu podcast, né? Já fez um monte de coisa e não foi, né? E simplesmente não foi. Então, assim, a mudança horizontal é essa. Eu vou lá, chego na técnica, como eu já tenho a lógica de ação à altura, né, daquela técnica, eu vou lá, absorvo a técnica e ela funciona. Né? A mudança vertical, ela precisa que eu, de alguma maneira, alavanque, né, essa transformação, que é uma transformação da lógica de ação que a pessoa, com a qual a pessoa encara aquela situação. Tá. Maravilha. Denise, conta pra gente como que foi, então, o teu primeiro contato. Você, enquanto gerente de RH, você é uma importante decisora, né, do que vocês vão contratar lá para a Laguna, para desenvolvimento das lideranças e tal. Vocês têm muito essa cultura desenvolvimentista, né? Então, assim, o que te chamou a atenção nessa proposta? Faz uns 3 anos, mais ou menos, né, que a gente está com projetos contínuos aí de desenvolvimento Sim. de alta liderança, diretoria, gerentes, agora a gente vai para os supervisores e coordenadores, enfim. O que te chamou a atenção? Por que você decidiu apostar nessa ideia? Então, acho que foi uma continuidade, né? Não foi uma ideia isolada, né, do Desafio Perfeito. A gente começou em 2022 uma conversa interna sobre o que precisava mudar na forma da empresa funcionar. A gente está falando de comportamento, do jeitão das pessoas no dia a dia, para que o planejamento estratégico, né, que era de crescimento, então, na época, ele pudesse acontecer.
né? Então, esse era um primeiro ponto, né? A gente sabia que o que tinha trazido a gente até aquele ponto não era o que ia levar a gente para frente de forma sustentável. Que acho que esse é o ponto, né? Algumas mudanças, talvez, que não são pensadas de uma forma mais estruturada e de longo prazo, elas podem funcionar ali por um curto período de tempo, né? E aí você pode botar a tua estratégia toda a perder por não fazer uma mudança, assim, mais na base, né? Que é esse salto aí evolutivo que o Zé comentou agora. Então, nós começamos desenhando as nossas macrocompetências, e algumas empresas chamam de competências organizacionais, que era o que nos empurraria para esse outro lugar. E aí, quando nós passamos, né, pelo primeiro processo de avaliação, a gente entendeu que, né, ele como um assessment, né, falou como é que nós estamos, né, acabamos de mudar, então como é que a gente está nessa leitura? E a gente percebeu que tinha um passo que a gente precisava dar importante com as lideranças, que era dar mais clareza do que aqueles macro comportamentos queriam dizer, né? Então, na Laguna hoje a gente tem, né, as nossas 3 macro competências e elas estão, com certeza, diretamente ligadas a esses comportamentos que a gente precisava implementar. E a gente também entendeu, né, acho que ficou cada vez mais claro que essa transformação cultural, né, essa evolução cultural, ela só vem através das lideranças. Sim. Né? Liderança pelo exemplo. Se a liderança não faz, as outras pessoas também não vão fazer. Né? E aí, quando a gente fala de liderança, acho que foi assim, um passo bastante importante, a alta gestão da empresa está altamente comprometida com a mudança e com essa evolução que precisava acontecer. Porque senão vira só uma pauta de RH, né? Não é a pauta da empresa. Faz total diferença, total diferença. E então foi nesse momento que a gente entendeu que precisava começar a trabalhar. E assim, a gente tem sempre N possibilidades. E a gente já sabia que aqueles programas de desenvolvimento de liderança de prateleira que você vai lá e pega, né, a instrumentalização, não era isso que ia resolver, né? E aí que a gente começou a dialogar, né, entender que um próximo passo seria, então, um trabalho mais direcionado para as lideranças, né, antes da gente partir para um trabalho mais amplo com as pessoas, porque a gente entende que com a evolução e com a transformação cultural, esses movimentos eles vão acontecendo de forma natural se a liderança estiver praticando, né? E aí que veio o Desafio Perfeito como uma possibilidade. Eu acho que esse é o ponto, né? Falar não era o certo, não era errado, era uma possibilidade que se apresentava e a gente entendeu que fazia sentido, porque trabalha de forma muito individual, né? Eu acho curioso porque é uma abordagem que uma metodologia que ela é altamente escalável, né? Se você pensar, mas extremamente personalizável, né? Porque vai olhar para a necessidade de cada pessoa, de desenvolvimento de cada pessoa. Então, acho que foi muito por esse aspecto, né? Existe um método por trás, não é assim que depois a gente não consiga continuar utilizando isso como uma forma de desenvolvimento dentro da empresa. Então, é uma forma também da liderança se apropriar da metodologia e depois a gente conseguir, nos feedbacks, nas devolutivas de avaliações, a gente também utilizar essa metodologia para ajudar as outras pessoas da empresa a se desenvolverem também. Que legal, que legal. Perfeito. Bom, e você já era uma líder experiente antes, né? Eu acabei de ler aqui teu currículo, você tem 9 anos já como líder de RH. O que mudou na tua liderança desde que você começou a aplicar o Desafio Perfeito? Tá, então acho que eu vou conceituar primeiro o que eu enxergo como liderança, que acho que isso é importante, né? Perfeito. Quando a gente fala uma liderança da área de recursos humanos, e isso também pode se aplicar para outras, mas acho que de forma mais especial para quem está na área de RH, a gente não tem só a liderança com a nossa equipe, né? A gente tem uma liderança que é para baixo, que é com a equipe, olhando, né, para uma questão de organograma. Existe uma liderança lateral, né? Então, assim, como é que eu lidero, né, com os meus pares, com aquelas pessoas com as quais eu troco no dia a dia, com o mercado também, porque a gente precisa estar dialogando com as pessoas do mercado, entendendo que movimentos são esses que estão acontecendo, e para cima também, né? Via de regra, você reporta a alguém, né? E você liderar também as suas iniciativas junto a essa pessoa, né, a quem você se reporta, também é super importante. E aí, falando do que mudou, né, na minha trajetória, na minha forma de enxergar essa liderança, e agora eu vou falar um pouquinho do meu Desafio Perfeito, que eu acho que isso é importante, né? Fundamental. Em um determinado feedback, né, na época eu reportava ao Gabriel, né, que hoje está no conselho, e ele me trouxe, né, uma devolutiva de avaliação, falou assim, olha, que ele via a necessidade talvez de eu ser mais informal, e isso ficou ecoando em mim. Para que ser mais informal? O para quê? O para quê, para mim, sempre foi muito importante. Para quê? Né?
E aí, conforme, né, eu fui colhendo feedback de outras pessoas, entendendo, eu falei assim, não, na verdade, o para quê não é a informalidade pela informalidade. Tem a ver com influência. E assim, aí para mim a liderança, quando fala, né, o que mudou, é entender que essa influência, ela precisava ser muito utilizada lateralmente. Tá. E essa conexão, né, tem a ver com conseguir conectar, né, com as pessoas. Isso. Então, que vai além do relacionamento, né? É como eu escolho me relacionar com as pessoas. Porque a gente pode ter um tipo de relacionamento que ele pode ser mais superficial, onde feedback de verdade não acontece, né? Onde eu continuo reforçando uma cultura que não faz mais sentido dentro daquela organização, né? E acho que, para mim, assim, uma grande quebra de paradigma durante o desenvolvimento do meu Desafio Perfeito foi olhar para essa questão da liderança lateral, que é a influência, o quanto quem está na área de recursos humanos, né, e pode também se aplicar para outras áreas, é importante a pessoa entender, né, que liderança é essa. Então, como é que você lidera pessoas que não estão subordinadas a você? Né? Perfeito. Perfeito. E aí que eu entendo que tem a influência, né? Tem essa questão da informalidade que veio com uma outra roupagem, mas que precisei colher muito mais feedback, entender, me dedicar àquilo, né? E aí depois, tipo, a influência, mas a influência para quê? Que daí talvez pode até ser um outro capítulo, né? Mas a influência pela influência, ela não resolve nada, né? É o que eu preciso colher como resultado dessa influência que eu preciso exercer dentro da organização. Intencionalidade, né? Intencionalidade. E aí isso a gente continua trabalhando, então, desde, vamos lá, de 2023, então, quando a gente começou as primeiras rodadas de Desafio Perfeito lá, né? E aí também, como pensando, né, como liderança de RH, é importante a gente sempre estar olhando, né, para essas ferramentas que a gente está utilizando e pensando também juntos com parceiros que a gente escolhe, né, para estar nessa jornada com a gente, como é que a gente vai fazendo esses ajustes até a gente chegar no modelo que melhor funcione dentro da organização. Exato. Né? Então, essa plasticidade também e esse reconhecimento, né, de que putz, talvez esse não foi o melhor modelo. Então, vamos evoluir para um modelo que funcione melhor. Para a gente também foi algo bem importante. Ou assim não, porque se você não olha para isso, né, você fica meio que tocando o mesmo disco toda hora, né? E você tenta resolver os novos problemas que surgem porque o mundo evolui muito rapidamente com essa caixinha de ferramentas tua sempre que não funcionou. Mas você vê que não consegue sair. Né? Então, acho que o grande benefício de você trabalhar o Desafio Perfeito de forma consciente, e a gente acho que a próxima pergunta a gente vai falar um pouco sobre isso, é justamente isso, né? Que é você não rodar o mesmo disco e ainda reclamar que não está dando resultado. Exato. É meio que assumir, não está funcionando, deixa eu trocar a música. Exatamente. Tem uma coisa que é muito legal, né? Que você falou, a gente estava falando do feedback como um desafio perfeito, né? Mas independente de qual é o seu desafio perfeito, ou dos outros líderes, ou da empresa, das macrocompetências, independente de qual seja, a questão do feedback é fundamental. O feedback tem que estar presente o tempo inteiro, né? Até para a gente saber assim, tá, o que está funcionando, o que não está funcionando, mas assim, como que para a gente conseguir identificar o nosso desafio perfeito, aquele que é o nosso desafio perfeito mesmo, né? E como que a gente está evoluindo nele, é importante ter esse ambiente, vamos dizer assim, propício ao feedback entre as pessoas, né? E aí entra a questão de vulnerabilidade, né? Entra a questão das pessoas estarem dispostas a compartilhar suas dificuldades, dispostas, né? E os outros dispostos a ouvir numa pegada de ajudar, né? E não numa pegada de... Então, assim, eu acho que esse ponto é muito importante. O feedback não como um desafio pontual, mas o feedback como uma questão cultural fundamental para o desafio perfeito funcionar. E aí, quando a gente fala de vulnerabilidade, eu sempre lembro, né? Na Laguna, a gente trabalhou nessa coisa da cascata, né? Então, começamos com o C-Level, né? Passando para o nível de gerência. E eu sempre lembro, né, da primeira... A gente fez um primeiro movimento, né, com os gerentes ainda meio coletivo, né, estruturando de maneira coletiva as mentorias, e depois passamos por uma fase 1 a 1. Mas nesse momento, eu lembro que fez toda a diferença e o que faz nessas situações toda a diferença, né? Os diretores começarem a fazer o kick-off do projeto compartilhando
o seu desafio perfeito. Né? Aquele momento de vulnerabilidade total ali, cara. Então, assim, eu tô compartilhando. Então, assim, não é uma coisa assim, cara, não tô metendo vocês em nenhuma, né? Em nenhuma roubada, né? Não é mais uma invenção do RH, né? Então, assim, não, é alguma coisa que a gente já passou, e tô aqui compartilhando com vocês. Eu acho que esse é um ponto fundamental que consolida essa ideia de feedback, né? De cultura de feedback de uma maneira geral, e essa abertura, essa vulnerabilidade para a gente entender os nossos pontos de melhoria e estar aberto. É legal porque desconstrói essa hierarquização vertical, Exato, assim, né? Exatamente. Né? Não, tá todo mundo junto. A gente fez Exatamente. também, né? Agora vocês vão fazer, e aí? Tivemos tal e tal dificuldade, tal e tal resultado, e agora é a vez de vocês, né? Bem Perfeito. legal. E você abre o caminho, porque ao compartilhar o seu desafio perfeito, você abre, olha, é isso que eu tô querendo melhorar. Então, em qualquer momento que eu deslizar ou que eu conseguir uma conquista em relação a isso... Eu tô aberto a receber o feedback teu. Exatamente, eu tô super aberto, venha falar para mim, porque eu preciso de ajuda, porque a nossa performance acontece na relação com os outros, né? A partir do momento que você se torna uma liderança, não é mais você fazendo a melhor planilha do universo, né? É você performando com outros, então o indicador vai ser com os outros, né? E aí você receber isso, então isso abre justamente por uma cultura de feedback aberta e a pessoa vai poder sentir, então eu posso fazer o mesmo? Eu posso falar o que eu sinto que eu sou ruim e melhorar, e aí você vai me dar um feedback sem ser, né, algo ruim, mas é algo para evolução. Então abre essa cultura mesmo. E a gente que é psicóloga, né, Denise, a gente tem esse olhar muito de pessoas, né, de humanização ali da coisa. Então, uma coisa que vai muito ao encontro aqui da nossa metodologia é essa coisa do integral, né? Não dá para você colocar uma máscara de profissional, né, e que não tem as vulnerabilidades. Geralmente essas vulnerabilidades te acompanham fora do trabalho também, só que você traz para dentro do trabalho e isso te impede, né, de evoluir e tudo mais. Você quer fazer a próxima pergunta aqui para ela? Não, antes eu vou trazer aquela frase lá do Robert Keegan, né, que é um dos nossos grandes inspiradores, das bases da metodologia, né, que em geral, na grande maioria das empresas, né, as pessoas são pagas, né, na verdade, quer dizer, são pagas, elas trabalham, né? E fazem o segundo trabalho pelo qual elas não são pagas, o segundo trabalho pelo qual elas não são pagas, e é um trabalho que consome entre 1/3 e metade da energia delas, né, na empresa, que é o trabalho de querer parecer algo que você não é, né? E assim, tentar ficar o tempo inteiro, né, parecendo uma outra pessoa, né, que não tem as suas fraquezas, não tem as suas limitações, né, que é um super-homem, uma super-mulher. E eu acho que esse é um ponto fundamental. Quando o Desafio Perfeito trabalha muito nessa direção, né, de você, de alguma maneira, começar a gastar cada vez menos energia com esse teu segundo trabalho. Né? A ideia é essa: cada vez eu vou gastar menos energia com esse segundo trabalho, e a ponto de conseguir pegar essa energia e colocar no meu primeiro trabalho, né? Que é agregar valor, que eu evoluir, melhorar como líder, melhorar como profissional e agregar valor para a empresa. Né? Eu acho que esse que é o grande foco nosso aqui. Eu acho que esse ponto é crucial. Então, gente, quem está assistindo aí, anota. Quanto tempo eu gasto com o meu segundo trabalho no meu primeiro trabalho? Ou seja, quanto tempo eu gasto tentando mostrar que sou ser uma pessoa que eu não sou? Exatamente. Quanto tempo eu gasto com isso? Anota. Quanto tempo será que você gasta? A média aqui é 1/3, talvez metade do teu tempo. Tudo isso, imagina? Quanto tempo você gasta tentando ser alguém que você não é? Ou mostrando que você é alguém que você não é. Então anota aí e compartilha com a gente. É a energia sendo direcionada para outro lugar que não para os resultados. Que não para os resultados. Exatamente. Precisa de fato, né? Gastando energia para parecer. E não é nem dizer, para parecer e não ser, não. Não, é para parecer e não ser e nem fazer, na verdade. Né? Não está nem fazendo. Né? Na prática, você está só parecendo. Só parecendo. Você ia pensar aqui já. Fazendo as contas aí. Boa. Então, um dos pilares aí da metodologia é justamente identificar essa questão inconsciente, né? O que de inconsciente nos impede de mudar.
mesmo quando tem vontade, que é o que a gente falou no início, né? Como que esse olhar ainda mais você que é psicóloga, né? Que já tem naturalmente esse olhar mais aprofundado para si mesmo, porque todo psicólogo não adianta, não, né? A gente estuda profundamente pré-requisito a respeito das pessoas, pré-requisito para se formar é fazer terapia, né? Então, mesmo você, quando a gente conversa, né, dá para ver que teve algumas descobertas ali no caminho, né? Como que esse olhar para o que estava encoberto, inconsciente, apareceu aí na tua jornada? Eu acho que parte do ponto... Acho que um pouco do que o Zé trouxe, da congruência, né? O quanto a gente quer se sentir congruente. Porque acho que o se sentir incongruente, seja onde for, né? No ambiente de trabalho, que é um pedaço importante da vida da gente. Bem importante, né? O quanto a gente sente que está fazendo parte daquilo. Né? Ou o quanto eu estou tendo que fazer de conta que. E no meu caso, acho que tinha assim, um incômodo, né? A gente até falou numa agenda semana passada com o Zé e o André, né? Que é o nosso diretor-geral agora. O quanto, às vezes, a gente está gastando de energia, né? E não fazendo as coisas saírem do lugar, né? Tipo assim, alguma coisa tem aí. Alguma coisa tem aí. Alguma coisa tem aí. Então, mais do que velocidade, a profundidade que você chega no assunto que você decide tratar, né? E a qualidade com que você resolve tratar. Então, a profundidade e a qualidade com que você resolve tratar isso. Quando eu olho, né, pro meu desafio perfeito, para as descobertas que eu fiz, é inevitável você não olhar para trás e pensar o quanto de tempo também que você conviveu com um determinado problema, né? Ou com uma determinada situação que te causa desconforto, porque, via de regra, o desafio perfeito não é algo que não te causa desconforto, te causa desconforto. Sim. E você vai convivendo com aquilo, né? Gastando energia, né? E acho que assim, a gente começa a olhar, né, dentro da metodologia, né, como essa questão do autoconhecimento, do quero me tornar mais congruente, né? E investir energia onde realmente interessa, né? A empresa vai ganhar com isso, eu vou ganhar com isso, né? Então é uma relação de ganha-ganha. Mas é começar entendendo primeiro, né? Por que eu tô agindo assim, né? Por que esse é o meu padrão de comportamento atual, né? O que eu acredito que me limita hoje, que faz com que eu não tenha esse novo comportamento, que parece ser um comportamento mais adequado, mais funcional para essa nova cultura, né? Para essa cultura de evolução que a gente está desenhando. Então, acho que teve primeiro assim, um mergulho muito forte nessa questão do autoconhecimento, do tentar entender que gatilhos eram esses que aconteciam no dia a dia, né? E que, de certa forma, acho que limitava, né? Me limitava e limitava a organização também, né? Olhar para o dia ruim, né? Quando a gente olha dentro da metodologia do desafio perfeito, né? Por que no dia ruim a gente cai para aquele comportamento que você sabe que não é o que... O teu racional sabe que não é. O teu racional sabe que não é aquilo que você tinha que fazer, e ainda assim você continua, vamos dizer assim, replicando aquele comportamento, né? E aí já começa, acho que assim, um primeiro incômodo, que é a vontade de mudar, né? Exato. Acho que talvez dentro da metodologia, acho que esse é o ponto mais desafiador, você começa a entender os teus gatilhos, você começa a falar, putz, é isso aqui que tá me gerando, né, esse desconforto, é por conta desse desconforto, ou para evitar um desconforto, que eu tô tomando determinada atitude, né? Que eu não dou feedback, ou que eu tenho uma comunicação excessivamente assertiva, ou nada assertiva, né? Então, dentro, né, dos desafios que podem aparecer. E aí você se vê naquela situação, né, dentro da metodologia, falando, não, mas agora ainda não é a hora de mudar. E eu acho que esse freio, né, que a própria metodologia traz do se observe, aguenta a onda e se observe, faz com que a gente também tenha uma certa, eu diria, energia represada ali para falar assim, não, então o que eu preciso fazer? Eu já reconheço meu gatilho. Perfeito. Você começa a perceber com mais velocidade quando que vem os seus gatilhos, e aí também com isso a buscada, e depois de um certo tempo, né, aquela mudança mais controlada, né? Assim, o nosso pequeno projeto piloto, né? Vou dizer assim. Exatamente, né? É mais ou menos por aí. Você vai para situações que não são tão complexas, mas que já vão te dando um terreno
eu diria assim, certamente seguro, né, para você testar e falar, não, pera lá, né, aquilo que eu acreditava que pudesse acontecer, ou todo aquele desconforto que eu imaginei que eu fosse enfrentar, putz, nem foi tão grande assim. Às vezes até surge, não vamos, né? Às vezes até surge, mas fala, não, mas ele é contornável. Né? Tá tudo bem. Né? E eu acho que essa forma de olhar, né, para o autoconhecimento e para essa autoobservação, que é difícil, acho que de todo o processo do desafio perfeito, a autoobservação certamente é a fase mais complexa, assim, mais difícil, porque quando você está comprometido com o teu processo de evolução, você quer implementar aquilo que você sabe que vai te levar para um próximo nível, né? Que vai expandir um pouquinho mais o teu olhar sobre as coisas. E aí segurar a onda é difícil, né? Então, acho que é tudo isso, né? Autoconhecimento junto com entendo os seus gatilhos, né? Entendo o que te faz segurar ou te faz avançar. Legal, é isso aí. Não sei se eu respondi completamente a pergunta, talvez eu dei uma viajada aqui. Nossa, super respondeu e assim... Voltou? Então, assim, achei super pertinente a colocação e assim, até quando eu falei assim, agora eu vou acrescentar isso, aí você mesmo já ia acrescentando. Então eu falei, não, acho que não vai precisar de grandes acréscimos. Mas assim, esse ponto da autoobservação, a gente vê que é uma dificuldade normalmente das pessoas, porque assim, o desafio é algo que você quer mudar, algo que você quer fazer. Né? Você quer mudar aquele teu comportamento. E é aquela coisa que o Robert Keegan tem outra metáfora, né, que eu acho muito boa para isso, que é a ideia do teu racional, né, do teu cognitivo pisando no acelerador. Não, eu quero. E aí, como é que eu não vou pisar no acelerador ali, né? Agora, você vai só se auto-observar. Putz, cara, eu já sei qual é o meu desafio. Eu já escrevi, já mapeei todo ele aqui no papel. Né? Pô, eu vou ficar só me observando. Né? Mas é fundamental porque aquele mapeamento que a gente faz primeiro no papel, né, que é um mapeamento ainda, né, vamos colocar assim, né, um mapeamento cognitivo, né, eu estou falando sobre, vamos colocar assim, emoções, medos, né, receios, mas ainda cognitivamente, porque eu não estou experimentando aquilo naquela hora, né? Então, assim, a diferença que faz a gente ir para o campo e agora, assim, putz, né, pegando aí o caso de alguém que o desafio é dar o feedback, mas, por exemplo, agora tinha que dar o feedback, mas eu não vou dar, né? E aí, o que eu tô sentindo, né? O que tá passando pela minha cabeça aqui, né? Agora que eu sei que eu tinha que dar, assim, né? Aqui era a hora, né? Mas eu não tô dando. E aí, o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo? Essa hora é muito reveladora. Esse momento, né, de olhar em perspectiva, né? Exatamente. Você deixa de ser o pensamento, você olha para o pensamento. Exatamente. Né? Você sobe em cima do muro e observa aquilo que está acontecendo. Né? Exatamente. E sabe o que eu fiquei pensando, Dani? Que quem está nos assistindo pode pensar, mas ela é gerente de RH, ela é psicóloga, para ela é fácil. Né? Só que você acompanhou, isso não foi feito só com a Denise, né, pessoal, lá na Laguna. Foi feito com a alta diretoria, foi feito com todos os gerentes e tal, que não são psicólogos, né? Então, assim... Aliás, eu acho que você é a única psicóloga. Eu acho que você é a única. Ela sim. Então, o que você viu também de mudança? Assim, o que você viu de curioso que dá para compartilhar a respeito do processo dos demais líderes ali que você acompanhou? Bom, eu acho que essa questão da autoobservação ela foi complexa para todo mundo, sem sombra de dúvidas, né? E até me permitindo falar um pouquinho, né, sobre o psicólogo, talvez, gente, somos todos humanos, né? Fundamental, né? Com a terapia em dia, ok, mas assim, somos todos humanos e as dificuldades, elas batem na porta de todo mundo. O ambiente, quando a gente olha, pensando no mundo corporativo, né? Ele tem ali as suas nuances e ela se apresenta para todo mundo de formas muito parecidas, né? Então, diferente talvez do psicólogo mais fácil, talvez a gente, pela formação, é empurrado a olhar assim talvez com mais profundidade, ou a perceber as coisas, né, de uma forma diferente, né, do que talvez outras pessoas que têm formações em outros campos e talvez não aprofundaram tanto o autoconhecimento ainda. Mas aí, voltando, né, falar sobre os meus colegas, eu vi que essa questão do que foi super importante, assim, né, as pessoas que tiveram um avanço, né, no seu desafio perfeito, que não foi só avanço cognitivo, né, Zé, que acho que esse é um ponto importante.
são as pessoas que fizeram o movimento de compartilhar também o seu desafio perfeito com outras pessoas. Porque o compartilhar faz com que você crie um compromisso não só com você. Existe uma questão assim, de compromisso quase que moral / social. Né? Estou assumindo um compromisso de que eu estou buscando uma público, evolução. Né? O bom e velho compromisso público. Exato. Estou buscando uma evolução. E a gente ter também o olhar do outro, né, ajuda a confirmar ou não, às vezes, aquele desafio perfeito, né? Exatamente. Uma coisa que, para mim, meu pelo menos deu certo, a gente viu que de outras lideranças também, né, outros colegas ali que também passaram pelo processo de desafio perfeito, funcionou, voltar e revisitar, por exemplo, qual foi o último feedback que você teve, como foi a devolutiva da sua última avaliação. Aquele ponto que foi se desenhando como desafio perfeito, conversa alguma coisa com aquilo, porque geralmente o desafio perfeito ele não é isso, algo que apareceu isoladamente. Via de regra é algo que já está te acompanhando, né? E aí como o Zé falou, putz, eu também fui, eu também fui para leitura. Primeiro falou, putz, então influência, então vamos lá ler sobre influência, né? Só que não estava na ordem do cognitivo, do aprender mais uma ferramenta, né? Tem a questão do relacionamento, tal, coisas que você pode fazer que podem te ajudar, mas ainda assim a literatura ela não vai te ajudar a lidar ou a organizar as suas emoções, que geralmente está envolvido ali, né, com os gatilhos que a gente falou antes, né? Então, quando eu falo assim dessa questão da transformação, eu vi que aqueles que compartilharam de uma forma mais ampla, que demonstraram mais vulnerabilidade também, falaram, não, eu tenho algo a desenvolver. Né? Perfeito. Que houve sim um avanço diferente, que foi o avanço que não ficou só na ordem do cognitivo. Assumiram esse processo. Assumiu o processo, né? Então, acho que, pensando nessa questão de transformação, acho que esse foi, assim, talvez o pano de fundo principal. Né? Legal. Compartilha. Você tem um desafio? Compartilha. Você vai estar exercitando a tua vulnerabilidade, né? Esses dias atrás, conversando também, né, lá dentro da empresa, né? A vulnerabilidade, ela não tem a ver com incompetência, porque a depender também do contexto no qual você está envolvido, né? Você falar que não sabe ou você falar que tem algo a melhorar, não está dizendo que você é incompetente. Bem pelo contrário. Bem pelo né? contrário. Com certeza. O quanto essa pessoa está disponível para continuar evoluindo, para continuar se transformando, continuar aprendendo. Isso aí. Acho que a principal contribuição seria isso. Assim, e claro, a gente vê, né, dentro quando a gente desenha, né, em que lógica de ação, né, que a empresa, qual é esse meio passo, né, que a empresa precisa dar enquanto cultura, enquanto comportamento. Os desafios perfeitos, a gente vai ver também que eles vão se encaixar todos dentro, estão todos amarrados. Eles vão estar todos dentro, né, daqueles comportamentos que são padrão e que te impedem de colocar uma nova lógica de ação em funcionamento, né? Então, a gente falou ainda há pouco, né? Então, teve o desafio perfeito, né? Sobre a questão da escutativa, que talvez estava numa polaridade, né? Que não acolhe, né? Não escuta, né? Mas não absorve. Isso. Né? Exato. Não absorve, logo não devolve também para o outro, né? Da melhor forma possível, né? Teve desafio que estava ligado ali à questão de liderar pessoas que até então eram pares e hoje já não são mais pares, né? Interessante. Que também envolve, às vezes, assim, o feedback, liderar, né? Ser líder de líderes, mas aí você vai ver só o que está na camada de baixo, né? Na verdade, tem a ver com de novo, com a escutativa, né? Então, tiveram vários pontos ali que a gente conseguiu entender que houve sim evolução. Não dá para falar ninguém. Não, todo mundo teve algum salto evolutivo. Isso é nítido. Legal. Alguns talvez conseguiram caminhar um pouco mais, né? Também pela abertura, pela vulnerabilidade, por ter compartilhado mais, ter colhido mais feedbacks, né? E outros talvez porque podem ter daí essa questão do autoconhecimento, da vulnerabilidade, né? Que ficaram numa camada talvez não tão profunda, mas que ainda assim também é perceptível que houve, né, uma evolução dentro do processo. Que legal, a gente fica muito feliz, né, de ouvir isso. Sim. E esse é um ponto importante, porque normalmente a maioria das organizações hoje, ela vai estar naquele processo evolutivo de sair de uma cultura muito que a gente chama do expert, que é muito baseada em ter a resposta e não mostrar que eu estou errado. O erro é um pecado, muitas vezes, né? O erro não pode ser cometido. Então, isso inibe a vulnerabilidade e inibe o desafio perfeito. Exatamente. Mas quando tem várias pessoas, principalmente de situações de liderança, que estão olhando para isso, já é algumas rupturas gigantescas e importantes para fazer para
a organização justamente fazer o salto, esse meio salto que você falou, de uma cultura especialista para uma cultura mais voltada a resultado, ativa, realizadora, em que é necessário ter assumir a autorresponsabilidade de assumir o seu desenvolvimento da organização. Então, o legal também do Desafio Perfeito é que no momento que ele está hoje no mercado, ele atende exatamente o que muitas empresas precisam, que é essa transição para uma cultura que olha para o desenvolvimento, olha para a evolução e aceita o erro como um processo de melhoria. Né? Porque se o erro não é aceito na empresa, o Desafio Perfeito ele é complicado mesmo. Mas quando você começa a ter pessoas olhando para isso, a máquina começa a funcionar. Perfeito. Legal. Maravilha. Tem uma coisa que surgiu no podcast, aqui a gente estava conversando sobre o Desafio Perfeito, e eu falei assim, que surgiu um insight, que geralmente os desafios nas empresas envolvem carga emocional, tipo pressão, tal, né? Como que a gente cria um desafio que não envolve uma carga emocional negativa, que a pessoa tem esse impulso, né, de mudar sem essa carga emocional de pressão, de ansiedade, de nervosismo. E o Desafio Perfeito resolve muito isso, né? Justamente por isso, por esse compartilhamento, né, das vulnerabilidades, esse compromisso público que todo mundo faz, o fato de estar todo mundo no mesmo barco, evoluindo junto, né? Então, é algo que impulsiona muito a mudança, mas sem essa carga negativa, né? Então, Denise, deixa eu te fazer uma última pergunta para você dar uma resposta assim bem espontânea, bem a tua opinião mesmo, tá? Para quem que você acha, quem está nos assistindo agora, para quem que você acha que é essa metodologia, quem que você acha que deveria chamar a Integral Works para fazer esse projeto, que tipo de empresa, que tipo de desafio que está enfrentando, enfim, qual que é a tua opinião, tua visão a respeito disso? Tá. Bom, eu acho que falei um pouquinho, sem querer, querendo, no início, sobre os programas de desenvolvimento de liderança, que são aqueles programas de prateleira, né? Que você vai, pega lá, sei lá, uma instrumentalização sobre feedback, né? Aí todo mundo sabe como dar feedback, até se perguntar para o ChatGPT, ele vai te falar, né? Eu tenho uma situação, aqui aconteceu isso. Qual que é a melhor forma para eu dar esse feedback? Ele vai te dar lá o passo a passo. Mas aí você vai encontrar uma outra pessoa que tem uma outra, né, pode ter uma lógica de ação ali diferente, a forma como ela vai receber é diferente. Você não entende os gatilhos que você tem, que te fazem talvez não dar o feedback da melhor forma possível, né, no tom mais adequado da assertividade, que faz com que a pessoa entenda, né, e busque também ali uma transformação. Então, eu diria assim que se, né, a empresa, se vocês têm algum tipo de problema que vocês estão vendo que não tá funcionando, né, a instrumentalização, certamente tem alguma camada aí abaixo que precisa ser resolvida. Né? E muitas vezes essa camada não vai estar também só no individual, né? Vai lá, Sabrina, e faz um processo de coaching. Se a cultura na qual a pessoa está inserida não for favorável para essa transformação... Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, acho que, assim, além da questão não só do Desafio Perfeito, mas pensando, assim, né, em que tipo de organizações a gente tem criado, é importante, acho que sempre, assim, né, tá de olho, né, tanto, assim, as pessoas que dirigem as organizações, pessoas que têm essa responsabilidade, né, da liderança, que às vezes a gente fala, às vezes as pessoas querem o bônus, mas não quer o ônus, e o ônus da liderança é isso, é o peso da responsabilidade, de você saber que as pessoas estão olhando para o que você está fazendo o tempo todo, e você ser o responsável por disseminar uma cultura que apoia também, né, a construção de resultados de forma sustentável dentro da tua organização. E aí, se não está rolando com os programas, né, de desenvolvimento de liderança padrão, fala, putz, a cada ano eu tenho que ir lá e tenho que revisitar a temática de feedback, de liderança situacional, de, né, todos aqueles que circulam, né, a agenda das lideranças. Talvez, né, a gente falou sobre isso também, Sidney Z. Sobre feedback, por exemplo, né? Sabemos como dar, sabemos o momento. Por que não damos? Por que não damos? Exatamente. E aí a gente está falando de uma camada mais abaixo, que tem a ver com cultura, e eu entendo que o Desafio Perfeito, ser começado, né? Acho que isso é um ponto bem importante, né? Quando a gente começa pensando assim, né? Aqui nesse primeiro nível está tudo resolvido, se permita investigar, se permita troque certezas por dúvidas, né? Por perguntas, né? Perguntas, se permita ter a convicção
de que realmente já está resolvido. De que essas pessoas, talvez, que estão ali nas primeiras cadeiras da organização, já estão operando dentro dessa lógica de ação e da cultura que precisa. Perfeito. Se sim, aí ok. Aí vai funcionar na camada de baixo. Boa. Se não... Perfeito. Não vai colar. Vai virar de novo, né? Falar mesmo não sendo, né? Por ser altamente personalizável, né? Vai virar um programa sem efetividade, né? E sem resultados para colher lá no final. O que a gente mais vê é interessantíssimo, Daniel. O que a gente mais vê hoje, quando a gente vai, né, empresas procuram às vezes a gente para fazer um programa de desenvolvimento de liderança, né? Aí, quantos participantes? São tantos participantes e tal. Aí você vai ver assim, cadê a diretoria? Cadê? Assim, eles colocam todo mundo participando do programa. A diretoria não precisa. A diretoria não precisa. E justamente o que você falou, né? Troca essa afirmação por uma pergunta, né? Perfeito. Aqui na camada de cima tá tudo resolvido já, né? Não é mais assim, aqui na camada de cima tá tudo resolvido já. Não. Aqui na camada de cima tá tudo resolvido já. Põe um ponto de interrogação no final ali, Bota um pontozinho de interrogação ali, né? E normalmente se a gente quer mudar a cultura, tem que começar por ali, não tem outro jeito. Legal. Né? Tem outro jeito. Muito bom, tá acabando o nosso tempo, já estouramos um pouquinho, porque o papo sabia que ia ser muito bom. A gente sabia que ia acontecer isso. Te agradeço muito, Dani, pela tua participação e também pelo teu, e quero te parabenizar, né, pelo trabalho que você faz lá na Laguna e pelo teu comprometimento com todo o projeto. A gente sabe que você, sendo uma líder ali que está atenta a tudo, reporta tudo pra gente, você está cuidando disso, né? Então, isso está fazendo toda a diferença, né? Então, brigadão mesmo. Eu agradeço todo também porque não deixa de ser uma ajuda, né? Embora tenha uma parceria, mas uma ajuda ao longo desses anos, né? Quando a gente fala de consolidação e de evolução cultural, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Exatamente. Né? E ali a gente tem, acho que essa consciência, e isso acaba sendo esse motor de evolução que não estamos prontos ainda para essa cultura que a gente quer. Perfeito. Mas é no dia a dia, né? E na parceria e nessa disponibilidade também que a Integral Works tem, que faz com que as coisas continuem indo bem. Legal, obrigada. Bom, e para você que está nos assistindo, eu quero te deixar 2 convites diferentes. Você que é uma empresa, tem uma empresa, ou é líder de RH de uma empresa, ou, enfim, participa aí de alguma companhia aqui, você vê alguns desafios, chama a gente. Se esse episódio te tocou, te gerou aqui alguns insights, chama a gente que a gente vai adorar conversar com você, entender quais são as dores e fazer tudo de forma muito personalizada, como a Denise bem disse, que é uma marca registrada nossa, né? Então, entra em contato lá pelo WhatsApp que está lá no nosso site, ou fala com a gente pela rede social, enfim, vai ser um prazer conversar com você. Mas aí aquela pessoa que não está numa empresa, né? Às vezes tem uma empresa iniciando, enfim, ainda não tem esse contexto todo, né, para nos chamar enquanto Integral Works. Não, você não vai ficar desassistido não, meu querido. Pelo seguinte, a gente pensou em você e a gente criou o nosso workshop que vai começar dia 14 de agosto, que é o Decida Melhor, liderança com escolhas conscientes. Então, para você que é um profissional que quer investir na tua carreira, que quer investir na tua evolução, a gente tem essa oportunidade de você estar com a gente em 5 encontros que vão acontecer ao longo de 5 semanas para você aprofundar tudo isso de uma forma muito individual. Tá? Então, a gente montou ali todo um conteúdo que vai te levar para uma jornada. Você vai pegar na mão aqui, ó, minha, do Zé e do Paulo, e vamos nessa jornada uma vez a semana. A gente pensou em tudo com muito carinho, um conteúdo super rico para você poder evoluir também, tá? E para você poder experimentar o desafio perfeito, que inclusive vai ser também a base ali do nosso curso. O link está aqui na descrição e a gente espera você. Bom, então, muito obrigada, valeu, gente. Mais alguma coisa? Querem finalizar? Só quero agradecer, Denise, por a gente estar junto há tanto tempo e se ajudando um ao outro a evoluir. Eu acho que passa pela camada do profissional, vai para a camada do pessoal, mesmo no sentido da gente se tratar como seres humanos que querem estar juntos, evoluindo e aprendendo. Então, gratidão por tudo que a gente já conversou, que a gente tem conversado, porque é uma ajuda mútua, assim. A gente vai entendendo a beleza da natureza humana quando a gente evolui juntos. A gente cresce junto, né? Exatamente. Eu também tenho que reforçar esse agradecimento, né, para essa parceria, né? Você já conhece o Paulo há mais tempo, né? Mas a gente já está aí quase 3 anos já. Quase 3 anos juntos. E assim, é bem isso. Eu acho que a gente,
antes de mais de qualquer coisa, né, a gente tem aqui entre a gente, entre você e a gente, né, entre a Laguna e a IntegraWorks, existe ali um clima de vulnerabilidade mesmo, né, de poder compartilhar suas dificuldades, de poder, as duas partes, né, sempre estar compartilhando as suas dificuldades e estar trazendo, e é o que propicia, eu acho, que o relacionamento evoluir e crescer tão rápido, né, como a gente tem feito. Obrigada também, Zé. Muito bem, siga contando com a gente, que a gente segue contando com você. E o nosso próximo episódio, o nosso convidado já está aqui, né? Um convidado super especial para falar sobre esse tema aqui. Olha que interessante, Denise. O homem e a máquina, um olhar inédito para a nossa relação com a inteligência artificial. Vai ser incrível, vai ser muito diferente. Ó, tem muitos podcasts que falam sobre inteligência artificial. A gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai falar com a inteligência artificial. Então, boa. Vai ser incrível. Bom, muito obrigada pela tua audiência. Deixa aqui teu comentário, deixa tua curtida. Nos siga nas redes sociais. Me siga nas redes sociais, que eu tô compartilhando ali lá diariamente conteúdo sobre vida integral. Sabrina Moreira, _SM. E obrigada, gente. Nos vemos no próximo episódio. Até a próxima. Até mais, gente. Até.